e sobre chamado. Falamos hoje sobre a questão do pastoreio, foi algo muito precioso, a palestra do pastor Carlinhos. Mas essa relação, como do que Deus tem para a gente, esse entendimento do que Deus tem, às vezes fica um pouco confuso. Às vezes a gente pensa assim, não, se Deus me chamou, eu tenho que pastorear, mas será que tem que trabalhar também? Será que tem que ganhar dinheiro também? Como é que é esse negócio? Então, eu convidei um casal para estar aqui com a gente hoje, para compartilhar um pouco da história, da experiência deles. A gente vê muito a ação de Deus na vida financeira deles. E a proposta é a gente conversar um pouco sobre vida financeira. Como se organizar financeiramente, como crescer. Quem quer crescer financeiramente aqui? Amém? Quem quer ter dinheiro? Quem quer ter um carro legal? Quem quer, tem um sonho, tem vontade de ter uma casa na praia? Um barco? Amém? Mas como que funciona esse negócio? Você acha que Deus pode dar para você essas coisas? Mas como? Queria chamar aqui o Giovanni e a Carol, vem cá. Vem cá também, Bê, para estar junto aqui com seus pais, não? Quiser ficar do lado da pastora aqui, fica aqui com ela. Amém. Aplauda o Senhor. Vem cá, gente. Pedro, dá o microfone para eles ali. Paz, irmãos. Som, agora tá. Som. Pode sentar, fica à vontade. Então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Giovanni e a Carol são empresários, são donos da Cronológica e tem outros empreendimentos também, né? Isso, outros empreendimentos, isso. Amém. Enfim, deixa eu começar aqui. Bom, eu escrevi um texto que queria que você pensasse nisso. Vivemos em dias difíceis. Fala-se muito em crise, desemprego, o preço alto das coisas. Diante da questão da vida profissional e financeira, eu vejo muitos jovens divididos em dois extremos. Uns desmotivados com a situação do país, com as dificuldades e acham que não tem como. Às vezes acomodados, sem perspectiva e sem desejo de crescer. Eu vejo isso. Outros alienados, sonham com coisas grandes, mas sem se organizar de verdade e nunca começam. Então, em Nárnia, né? Assim, vão falar, não, eu vou ter um carrão, eu vou ter, mas como? Né? Nunca fazem. E aí surgem algumas perguntas. Deus realmente quer que os seus filhos cresçam e enriqueçam? Uma pergunta. Dinheiro é bênção ou maldição? É uma outra pergunta. Tem gente que pensa que dinheiro é maldição, né? Como começar a traçar um projeto a partir de um sonho? Como que é a relação da bênção de Deus e do trabalho? Até onde é Deus que abençoa e que age, e até onde eu que tenho que fazer? Como guardar dinheiro e no que investir? E o dízimo e a oferta, onde entra nisso? Enfim, falei para vocês, são empresários abençoados, Deus tem abençoado muito eles, para mim são um referencial também de família, criam os filhos assim de uma maneira preciosa, a gente já tem uma amizade, um contato próximo, e eu penso que a gente tem muito para aprender, amém? Eu queria ouvi-los, eles têm um testemunho bonito, uma história, e eu queria saber de vocês, Giovanni, como é que você tem aí a Cronológica e outros empreendimentos mais, né? Conta pra gente um pouco da sua história, como aconteceu, como começou. Às vezes tem gente que acha que caiu do céu, né? Mas conta pra gente um pouquinho como é que foi. Tá bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou Giovanni, da Carol. Eu sou a Carol do Giovanni. E pode falar que nós somos casados para sempre. Uma brincadeirinha, mas vamos lá. Pode ficar em pé também, Chico? Apesar de ter uma poltroninha aqui. Pode ficar. Deixa eu chegar mais perto aqui também. É que eu vejo que tem alguns um pouquinho mais atrás, mas eu queria falar, contar
um pouco da minha história e, ao mesmo tempo, quem quiser fazer perguntas e ter um momento bem à vontade com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Quando nós nos conhecemos, para voltar um pouquinho lá atrás, nós já nos conhecíamos desde novos, mas quando nós éramos jovens, começamos a fazer faculdade juntos. Quebrei tudo, né, Ticão? Mudou todo o negócio. Mas é porque eu acho que a gente tem essa oportunidade de ter um momento bem próximo, tá? Então, e começamos a fazer faculdade juntos, e nessa época eu trabalhava no comércio em Barra Mansa. Eu era crediarista de uma loja. E a gente começou a namorar durante a faculdade, e nessa época o Giovanni estava fechando uma cozinha industrial, que um momento de crise que atravessou, em Volta Redonda, eram muitas cozinhas industriais, acabou algumas empreiteiras que prestavam serviço para a CSN, começaram a entrar em crise e logo pararam de pagar. Então, ele estava fechando um negócio, quando nós nos conhecemos e começamos a namorar. Mas esse não era o primeiro negócio do Giovanni. O Giovanni começou... as minhas primeiras experiências. Bom, só para resumir o que a Carol acabou de falar, quando ela começou a namorar comigo, né, quando ela me pediu em namoro, né, eu estava desempregado. E ela acreditou, assim como eu acreditei nela. Né? Mas vamos contar um pouquinho da minha experiência. Desde criança, eu sempre gostei de trabalhar. Mas eu não gosto de fazer nada na minha casa, não gosto nem de arrumar minha cama. Eu também não gostava. Mas eu gostei, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade, de ter o meu próprio dinheirinho. Então, minha primeira experiência foi quando eu tinha 8 anos de idade, e na rua onde eu morava, tinha uma vizinha que vendia geladinho. E, de vez em quando, eu ia lá e comprava geladinho. Um dia eu falei assim: mãe, posso vender geladinho aqui na minha casa? Ela: pode. Aí ela foi e comprou o primeiro materialzinho para mim, me ajudou a preparar, eu fiz o geladinho, comecei a vender em casa. E um dia passando uns dias, um coleguinha falou: Giovanni, vamos vender lá embaixo no Jardim da Preguiça? Eu morava em Barra Mansa, num bairro acima do Ano Bom. E fizemos um isoporzinho e fomos vender. Voltamos aquele dia com o isopor vazio. As pessoas achavam bonitinho, eu tinha 8 anos, vamos comprar dele. E o primeiro dia foi assim, o segundo dia, e na época eu sempre gostava de fazer isso nas férias. Eu fiz a primeira vez nas férias. Cadê o pé? Queria interromper, Giovanni, queria te fazer uma pergunta dentro disso. Você tinha necessidade de trabalhar e vender geladinho? Sim. Então, quando eu pedi a minha mãe para ter essa experiência, eu não precisava. O meu pai, ele hoje é aposentado, começou trabalhando na Caixa Econômica de faxineiro, na época tinha uma prova interna, se aposentou na Caixa Econômica. Então, as necessidades básicas, que era saúde, educação, vestuário, o meu pai sempre deu e sempre deu assim, uma educação exemplar dentro das necessidades básicas para a gente. Então, eu não precisava fazer isso. Não foi por necessidade. Não foi por necessidade, tá? Não tem essa história triste para contar para vocês, não. Mas foi uma experiência, foi um desejo. Então, passando alguns dias, eu gostei tanto da experiência e gostei de ter o resultado daquele dinheirinho, que eu pude ter a minha primeira experiência de aquisição. Hoje em dia é muito fácil, eu creio que cada um de vocês aqui tem uma TV de LED, de LCD, tem um sonzinho que quer, tem um celular que quer. Hoje em dia é muito diferente de antigamente. Se vocês pedirem para os pais de vocês contar como que era ter uma televisão em casa, os pais de vocês vão poder contar como que era. Nem todo mundo tinha carro, nem todo mundo tinha moto, né? Era uma simplicidade muito grande. Então, os bens antigamente eram muito difíceis de aquisição. Então, com aquele dinheirinho, eu fiz o meu primeiro negócio, fiz o meu primeiro investimento, na verdade. Eu fui numa loja de artigos de esportivos e comprei uma bola oficial, uma bola linda. Fiquei todo orgulhoso, afinal de contas, era o fruto do meu próprio trabalho. Não é gostoso a gente trabalhar e ter ali o fruto do seu próprio trabalho? Então, mas olha só, falta de experiência, uma coisa que eu quero falar daqui a pouco com vocês.
Eu fiz o meu primeiro investimento. Eu peguei o dinheirinho dos geladinhos, comprei a bola, fiquei todo orgulhoso. No dia seguinte eu falei, mãe, e o geladinho? Ela, então mãe, eu não tenho dinheiro para fazer o geladinho. Ela, é? O que você fez com o seu dinheiro? Eu falei, mãe, eu comprei a bola. Aí ela, então você se vira. Resultado, aos 8 anos de idade, eu quebrei pela primeira vez. Aos 8 anos de idade. Então, sempre nas... Tinha que ter repartido o dinheiro que era o capital da empresa, né? Isso. Separado só o lucro para comprar a bola. Olha só, vocês que têm empresa, que são empreendedores, se tiver algum outro aqui que tem um negócio próprio, ou que queiram ter, nunca caiam na ilusão, nunca, porque um dos maiores erros de um empreendedor, de um proprietário de um negócio que está começando. De um negócio que está começando é achar que aquele dinheiro que está ali aquele seu, que está entrando inicialmente não é seu. Esse dinheiro que está entrando é da empresa. É do Vocês negócio. precisam saber separar o que é seu ou do seu negócio. Seja um negócio pequeno, autônomo, familiar, domiciliar, seja de venda externa. Se você precisa de capital, você tem que separar o que realmente é seu. E como que você separa? Através de controle, através da experiência que você está tendo ali. E muitas vezes a gente só pode tirar o dinheiro nosso mesmo depois de muitos anos, porque cerca de 70% das empresas das microempresas quebram no primeiro ano de vida. Ela foi fundada, no primeiro ano ela quebra. Porque às vezes a pessoa tem aquela falsa ideia daquele dinheiro que está entrando, aquele fluxo de caixa, que você pode fazer uma aquisição naquele momento, você pode trocar de carro naquele momento, que você pode fazer uma viagem naquele momento, mas pode ainda não é a hora. Comprar um celular que não é o que você poderia ter naquele momento. Ainda não é a hora. O negócio para se pagar, ele leva algum tempo, e às vezes anos. Né? Então, você tem que ter um capital guardado até para uma eventualidade. Muitas vezes, estou atropelando aqui um pouco o meu testemunho, mas para não perder o gancho. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso negócio crescendo porque a gente acha que a gente não está tirando o nosso dinheiro. Eu tenho que contar. Na primeira loja que a gente abriu, 2000, no ano de 2000, 6 de junho de 2000. Abri a primeira loja, apertado. Peguei dinheiro parte do dinheiro peguei emprestado com o pai da Carol, e a outra parte eu vendi um carro que eu tinha para poder investir na primeira loja. E fiquei fazendo faculdade e andando a pé. Trabalhava durante o dia na loja, à noite ia para a faculdade. Esse foi um dos esforços desse último negócio que, graças a Deus, perpetua até hoje. Deus permite que a gente tenha até hoje. Nós temos 18 anos, a Cronológica tem 18 anos. Hoje em dia você quase não ouve mais falar Cronológica, porque a Vivo, a política dela faz com que não fique tenha apenas mais o nome do parceiro, Vivo, só o né? nome Vivo. Então, hoje a gente tem 18 lojas, vamos abrir mais 3 agora, nos próximos 2, 3 meses a gente vai estar inaugurando. A gente tem loja de Angra, Paraty vai abrir mês que vem, agora passando por todo o interior, Rio, Centro, Magé, Serrana, Lagos, até chegar em Campos dos Goyatacazes. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, o que eu estava falando mesmo? Que às vezes você acha que não está tendo retorno porque não está vendo dinheiro. Então, eu vou contar aqui. A primeira loja que eu abri, já abri apertado. Quando chegou no ano seguinte, eu fui abrir a segunda loja. Ela, Giovanni, mas você vai querer abrir a segunda loja? O que está acontecendo? A gente continua apertado. Só que a gente continuava apertado sem tirar dinheiro da empresa. O que a gente fazia com esse dinheiro que entrava? Girava na própria empresa, investia em estoque. Então, de acordo com a criação da Carol, a educação, a prudência que ela tem, ela é uma pessoa Deixa eu muito te interromper. Eu sempre fui muito planejada para as minhas coisas. Né? Acho que até pela educação que eu tive também, meu pai ele trabalhava numa empresa, então quem tem aquele salário certinho no mês, consegue controlar todas as contas certinhas. Então, não era assim, dependendo de comissão ou de venda, era diferente, né? O que eu vi. Então, eu sempre fui muito controladinha e eu trabalhava também, eu tinha meu salário certinho, o que eu separava para pagar minha faculdade, o que eu separava para minhas despesas pessoais. Então, sempre fui muito assim. Então, eu tinha dificuldade de entender aquela loucura que administrar o próprio negócio.
Tinha dias que a gente tinha duplicadas altíssimas para pagar e a gente ficava rapando. Cadê o dinheiro, Giovana? Cadê o dinheiro, Giovana? Era um matar um leão por dia. Então, eu ficava... Aí a gente passando aperto, junta daqui, junta dali, antecipa cartão de crédito para entrar no caixa, para poder pagar. Até 4 horas tem que conseguir pagar, se duplicar. Eu tinha muita dificuldade em viver essa loucura. Sim, só que havia um diferencial nisso aí, que é o que eu comecei a falar para vocês. Investir na própria empresa. Esse período que a gente estava passando esse aperto, que durou assim, a gente começou realmente a tirar dinheiro da empresa depois de 6 anos. 6 anos sem tirar dinheiro. Esse período, o dinheiro estava lá. Eu falava para ele assim... Mas ele não era meu. Cadê o dinheiro? Rapidinho. Mas aí você não tirava dinheiro da empresa, mas vocês tinham alguma outra fonte de renda? Não, a gente tirava para as nossas necessidades básicas, né? Eu morava num apartamento. Esse entendimento... Você tinha no seu coração, na sua mente, um alvo, um foco. Um alvo, um foco, um objetivo. Eu falava para ele assim, Chicão, mas não está dando certo, não é possível, cadê o dinheiro? Ele, está no estoque. Não, aí eu pegava a Carol, várias vezes eu já peguei a Carol, falei, vem aqui. Aí levava lá no nosso estoque, ela está aqui, olha o nosso dinheiro aqui. Porque o estoque é o patrimônio que tem na sua empresa. Né? Então... E você já era crente? Sim, eu sou evangélico desde... Foi nascido e criado na igreja, teve uma época da juventude dele que ele se desviou. Nesse momento aí, essa questão com Deus, como é que era? Você orava a respeito disso, você pedia para Deus abençoar? Muito. Sim, ele conhece minha história, tá? Por isso que ele está fazendo essas perguntas aqui, ó. Foi o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Toda oportunidade que eu tinha nas minhas férias, eu tinha alguma experiência, eu não perdia tempo. Olha, estou vendo muita gente jovem aqui. Vou dar uma dica para vocês, um conselho para vocês, não percam tempo. Se vocês trabalham, se estudam, não percam tempo. O que tempo que é esse? Eu vou sair igual um maluco querendo aprender de tudo, querendo... Não, não é isso. Mas cada vez que você tem um contato com alguém, você tem uma oportunidade de aprender. Sempre nas minhas férias, eu fazia alguma coisa. Depois do geladinho, sabe qual que era o meu alvo, o meu objetivo? Pegar um carrinho de picolé para poder empurrar e vender num carrinho de picolé. Por quê? Para quem tem um isoporzinho do lado desse tamanhozinho, já é um crescimento. Eu ia nas sorveterias que tinha, em Barra Mansa, sabe o que eles faziam? Eles riam de mim. Eles falavam assim, você não vai conseguir... Hoje em dia o carrinho é levinho, é de fibra, é facinho de empurrar, mas antigamente ele era maior, era de aço, e dentro dele tinha umas placas congeladas, que encaixava assim, 4 placas, para poder manter o picolé conservado durante o dia todo. E eles riam de mim. Aí, nisso, eu tive experiência de trabalhar em olaria. Ia lá, pedia. Antigamente, criança trabalhava. Eu trabalhei nessa olaria apenas 3 dias. Eu não aguentei. E, na mesma idade que eu, tinha uns 9 para 10 anos, tinha várias crianças lá que fabricavam lajota, colocava num carrinho com barro mole ainda, levava para secar no sol. Depois do sol, era uma outra etapa, pegava que estava seco e levava para dentro da fornalha. Eu tinha chinelo, eu podia trabalhar de chinelo. Mas tinha várias criancinhas lá que nem chinelo não tinham. Eu aguentei 3 dias. Era por necessidade mesmo, Era né? por necessidade. Uhum. E foi uma experiência que eu não esqueço nunca. Então, uma dica que eu vou reforçar com vocês, não percam tempo. Muitas vezes a gente está lá no nosso emprego, chega cliente, sai cliente, e você está lá, sei lá, no celular, está lá pensando em alguma coisa, que não tem nada a ver com o seu crescimento, mas a oportunidade de experiência que você puder ter, aproveite. Eu vejo que, mesmo que você tenha um alvo de ter o seu próprio negócio, de alcançar um sonho, né, de ter a sua empresa, de empreender, independente disso, se você hoje trabalha em algum lugar, se você é funcionário, é empregado de alguma empresa, independente do seu sonho, eu acho que ali você tem que dar o seu melhor. E se dar o seu melhor é ficar até um pouco mais tarde, ficar fora do seu horário, se oferecer para fazer algo que não seja a sua tarefa ou... Isso é aprendizado. Eu vejo Olha só, assim.
eu vou chegar lá na pergunta do Chicão ainda, mas pegando aqui o gancho da Carol. Nós vivemos num país que está em crise. Dentro do que você falou aí, só uma questão, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, você está falando com a mente de empresário, de patrão, ou seja, fica depois do horário, faz tal, mas tem uma história e essa questão desse desejo de crescer e de aprender. Tudo que acontece é uma oportunidade de crescimento. Exatamente. Né? Então não é uma mentalidade de chefe. Não. Não. Mas é uma questão da oportunidade que eles viveram e tiveram a oportunidade de crescer. Né? Isso aí. Olha só, nós vivemos num país que literalmente existe uma crise. Existe uma crise política, por conta de governos e governos e governos. Eu não vou falar de política, não vou defender governo nenhum, até mesmo porque eu acredito que Deus ainda vai agir no nosso país, vai colocar ali, vai fazer uma transformação que vai acabar com todos esses tipos de governos que vêm até hoje, segurando o nosso país, travando o nosso país, não impedindo que nós todos podemos enxergar o fruto do nosso trabalho. De crescimento, né? Porque o fruto do nosso trabalho tem que ser coletivo. Eu não fico satisfeito, eu com toda sinceridade, converso muito com a Carol, com quem eu tenho oportunidade, eu não fico satisfeito de ver o fruto do nosso trabalho, do seu trabalho, do que vocês ganham, indo sabe para onde? Para lugar nenhum. Fica lá em cima. Lá vai, lá fica. Porque quando a gente precisa de saúde, uma educação de qualidade, uma escola de qualidade, estradas de qualidade, não volta para a gente. Mas vamos lá. Voltando aqui nas experiências que eu tive. Toda oportunidade que eu tinha, vou fazer um resumo agora na linha do tempo. Trabalhei em olaria, trabalhei em drogaria, tinha 13 anos, trabalhei em drogaria, vendi roupa por conta própria. Né? Trabalhei em oficina mecânica, ajudante de lanternagem e pintura. E cada experiência que eu tinha, isso veio agregando para a minha vida, ao qual eu utilizo até hoje. O primeiro negócio que você abriu mesmo foi a videolocadora, né? Abri uma videolocadora. Então, abri uma videolocadora e parei de estudar. Terminei o ensino médio, na época, 2º grau, parei de estudar. Por quê? Eu achava que eu sabia das coisas. Então, depois de parar de estudar, eu fui ter meu próprio negócio. Tive alguns negócios. Quebrei. Diversas vezes. Diversas vezes. Quebrei. Videolocadora, na época, um monte de gente abriu videolocadora. Tinha uma em cada quarteirão. Tive ônibus de turismo, restaurante, né, a cozinha industrial, a Carol já falou. Barzinho lá na Mário Ramos. Barzinho, acho que pelo menos uns 20 negócios. Mas aos 18 anos de idade, quando eu parei de estudar, sabe por que eu parei de estudar? Porque eu achava que eu sabia das coisas. Eu achava que apenas a experiência prática era o necessário, o suficiente para que eu pudesse fazer algo com qualidade, fazer algo com diferente, fazer algo que realmente pudesse ser próspero. E depois disso, eu me lembro até hoje, já encontrei professores. E aí, Giovanni, você está fazendo o quê? Eu falei, não, eu não estou fazendo faculdade, eu não estou estudando, não estou fazendo nada. Eu estou tendo meu próprio negócio, porque eu já estou tendo a oportunidade de fazer algo para a minha vida que eu sei que eu, começando agora, eu vou ganhar tempo. Eu falei isso para professor meu. E, na verdade, eu estava iludido. Sabe por quê? Porque a gente tem que se capacitar, a gente tem que se preparar. Por isso que eu disse a vocês agora há pouco, assim, eu estou compartilhando a minha experiência, tá, gente? Não estou mandando vocês fazerem, não. Mas a dica que eu dou para vocês, não percam 1 minuto de capacitação. Ah, mas eu não gosto de estudar, eu não quero ficar pegando naquele livro a todo momento. Estudar não é opção, é obrigação. Se você não faz por prazer, faça porque é dever. Se você não estudar, você vai estar na fila, lá no finalzinho da fila, porque muitos outros estarão na frente de vocês, ali na fila do sucesso, na fila do crescimento, na fila da bênção mesmo, né? Podemos assim dizer. Então, o que eu fiz? De 18 anos aos 24 anos de idade, eu achava que eu sabia das coisas. E de 18 a 24 eu já tive tanta coisa, tanta experiência, e quebrava a cabeça.
E eu achava que eu sabia das coisas. Agora pula para a parte que você viu o anúncio no jornal, que você resolveu abrir a canoa. Não, dá tempo ainda. Mas a questão de como é que era Deus nessa situação aí. Se você orava a respeito, se você em algum momento pediu, Deus, me abençoa para o seu empresário. Sim. Eu sempre pedi a Deus, né? Eu era evangélico, sempre fui, sou até hoje, e eu sempre entregava nas mãos de Deus e eu questionava quando eu quebrava. Mas eu questionava deprimido? Não. Toda vez que eu quebrava, eu quero saber de uma coisa? Eu acho que Deus tem algo para mim. Eu acho que Deus tem algo para mim. E sempre acreditando. Eu caía, levantava, como diz aquele verso, né? Motivação nunca faltou. Sacudia a poeira, levantava, dava a volta por cima e começava um outro negócio. Aprendi uma maneira de como não fazer, né? Eu aprendi uma maneira de como não fazer. Menos uma maneira de quebrar. E aos 24 anos de idade, eu voltei a fazer faculdade. Mas sabe como que eu voltei a fazer a faculdade? Eu cansei. Chegou um momento que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu, com aquele meu orgulho interno, achava que eu sabia das coisas, eu não sabia de nada. Aí eu parei, falei, o quê? Eu não sei de nada. Eu cheguei a essa conclusão, eu não sei de nada. Eu achava que eu sabia das coisas. E comecei a fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade, fiz administração de empresa. Mas eu fiz uma faculdade com tanta sede, eu não estava nem aí preocupado com o diploma. Meu diploma eu fui pegar 3 ou 4 anos depois. Mas com tanta sede, tanta vontade de aprender, consciente da necessidade de que a gente tem que se capacitar, tem que estudar, que para mim foi uma das melhores faculdades, assim, para mim é uma das melhores faculdades do Brasil ou do mundo. Por quê? Não pelo título da instituição, mas porque eu fui em busca de conhecimento. Essa busca de conhecimento é onde eu volto a dizer para vocês, aproveita cada oportunidade que você tem. Porque se você trabalha numa empresa e se sente, e você entende que aquela empresa ela pode estar passando por algum momento e dispensar alguém, precisar mandar alguém embora, raciocine comigo. Quem ela vai mandar embora? Aquele que está ali, cumprindo o seu horário, o cara é bom, chega no horário certinho, 6 anos de trabalho, nunca faltou um dia de emprego, nunca chegou 1 minuto atrasado na empresa. Ou aquele que procurou aprender a função dos colegas, aquele que, o dia que a empresa estava com uma demanda muito grande e precisava atender os fornecedores ou os clientes, falou para os colegas assim, colega, quer uma ajuda aí? Eu não sei fazer não, mas me ensina aí. A empresa enxerga isso. É aquele que fez um pouquinho de cada função e é o cara que, se a empresa precisar, onde a empresa precisar, ele vai estar. Quem que a empresa vai mandar embora? Aquele que simplesmente... Cumpridor de horário. Cumpridor de horário, cumpridor de tarefas, deu 5 minutos, 5 para 5, ele começa a arrumar a mochila dele, ou aquele que está ali se esforçando para aprender um pouquinho de cada função, se dando ao máximo, não pelo horário. Não sejam cumpridores de horários. Eu tenho cumpridores de horários lá, mas esses ficam ali no radar. Precisou fazer qualquer mudança, quem que vai embora primeiro? Aquele cara que eu posso contar, que muitas vezes, Giovanni, está precisando de ajuda aí? Poxa, ainda bem, você faz isso. Ó, vai lá, faz, me dá feedback. Fala, fiz, além de fazer o que você pediu, aproveitei que ainda tinha essa outra necessidade, fiz isso. Quem eu vou mandar embora? E além disso, perde a oportunidade de aprender coisas novas, né? Verdade. É o que você está falando também. Perde a oportunidade. Né? Então, aos 24 anos de idade, voltei a fazer faculdade com aquela sede toda. A Carol já trabalhava perto da faculdade, conseguia chegar no horário direitinho. Eu saía de Volta Redonda, chegava atrasado. Nos dias da prova ainda, ela me ajudava a passar a prova. Eu estudava pra caramba, porque para eu tirar nota boa, eu tinha que estudar muito. Eu nunca tive essa facilidade assim de só prestar atenção na aula e me dar bem na prova. Ele chegava atrasado, quando precisava ficar até mais tarde na loja, ele faltava. Quando chegava na prova, no dia da prova, ele chegava assim, minutos antes. Eu falava, ó, vai cair isso, a matéria é isso. Eu fazia aquele resumo para ele. Ele tirava notão e eu não. E eu que tinha passado a matéria para ele. Mas não... Sempre teve essa
Não porque eu sou Facilidade. mais inteligente do que ela, não. Trabalho em equipe, né? Um Trabalho em estuda, equipe. Um estuda, outro tira nota boa. Mas Era sabe assim. o que fazia? O que me ajudava a tirar essas notas? A minha sede de aprender. A minha aula, ela continuava depois da faculdade. No dia seguinte, quando eu chegava no meu trabalho, eu continuava tendo as minhas aulas. Oportunidade, momento. Volto a dizer para vocês, não percam um minuto sequer. Porque experiências vocês podem ter a todo momento no dia a dia de vocês. Basta vocês quererem. Eu trabalhava de empregado, depois que eu fiquei desempregado, começando a faculdade, tive dificuldade até de pagar mesmo minha faculdade, porque meu pai, apesar de ter uma estabilidade, ele já pagava a faculdade para 2 irmãos. Então ele falou para mim, olha, eu não vou poder te ajudar agora, pelo menos um dos seus irmãos tem que se formar. E eu comecei a fazer faculdade desempregado. Falei, vou me virar, sempre me virei, né? Deus sempre proveu, mas eu tive que colocar em prática. Porque não adianta colocar. Eu tenho um sonho, e eu sei que Deus vai realizar esse sonho. Deus vai, não tenha dúvida disso. Mas Ele vai realizar através de quem? De um amigo, de um vizinho, de um parente? Pode até ser, desde que você seja essa pessoa que se capacitou, que seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu patrão enxergue em você o momento que você não perdeu de se capacitar. Eu tenho um sonho. Você vai realizar esse sonho, mas ele tem que começar por você. Deus vai permitir, vai usar pessoas, mas ele vai começar por você. Me ajuda Como a aí. cronológica começou, já te lembrei. Então vamos lá. Você não Então, perdeu o fio da meada. Foi assim, no primeiro ano da faculdade, ele viu um anúncio. Não, deixa eu contar o pré-anúncio. Tá. Então, eu estava trabalhando de empregado, agora é Oi, mas antigamente era Telemar. Durante o dia, eu fazia reparos e instalações de telefones fixos. Subia em poste, com chuva, sol, tinha que estar lá. Muitas vezes chegava até molhado, suado, para poder fazer a faculdade, mas eu estava lá. Então, eu num determinado... Olha só como que Deus faz as coisas. Ele usou um encontro. Eu poderia até nem ter ido nesse encontro. Um encontro de jovens, eu estava na mesma faixa etária de vocês, fui no encontro lá em São Pedro da Aldeia. Na volta, a gente batendo papo assim, no corredor, no ônibus, um coleguinha meu tirou um celular, deixa eu ligar para minha mãe. Aí ele tirou, eu falei, poxa, que legal, deixa eu ver seu celular. Poxa, lindão. Ele falou assim, esse já é meu segundo, era o StarTAC, né? Esse é o meu segundo. Eu falei, é mesmo? Por que segundo? Rapidinho, explica o que é StarTAC. Acho que essa geração de Era agora não sabe, não. Era um mini celular, o primeiro mini celular que saiu. Dobradinho, assim, ó, Dobradinho, da Motorola. um flip, e era assim. Era imagina, top. hoje é o iPhone X, né? É o iPhone X da época. E ele já tinha um segundo iPhone. De 8 ele já tinha um X, vamos dizer assim. Motorola era um celular muito bom. Né? Aí ele falou, esse é o meu segundo StarTAC. Eu falei, o que você fez com o primeiro? Aí ele falou, o primeiro está lá em casa. E na época, celular, não sei quem lembra, custava R$2.000 para a época. Aí ele falou assim, o meu está lá em casa, o meu primeiro. O que você vai fazer com ele? Ele falou assim, não sei, está na gaveta lá, tem o da minha mãe também. Aí ele falou assim, quer comprar? Eu falei, quer vender? Ele, eu vendo. Aí ele falou um valor X. Eu falei, eu compro, mas fala com a sua mãe, senão ela vai brigar com você. Não vai não, pode comprar. Rapaz, ela vai brigar com você. Liga para sua mãe. Aí, mãe, tem um amigo meu aqui, um irmãozinho aqui, que quer comprar o meu celular, que a gente não está usando, está aí na gaveta, quer comprar o meu e o seu. Eu falei para ele que ia vender por tanto. Pode vender? Aí ela pode. Na época, R$50. Foi R$50. Cada um. Aí, chegando em Barra Mansa, eu já vendi por 6 vezes mais. Opa! Tem algo aí. Deus usou esse encontro. Era analógico, não era isso? Era analógico. Olha o sinal de Deus. E por que era o segundo dele? Na época que tinha um analógico, não sei se vocês sabem o que era analógico, era como se fosse um telefone sem fio hoje. Você só liga, não tem nada, não tinha agenda, não tinha identificação de chamadas, não tinha caixa postal também não tinha nada desses aplicativos, nem não existia nada disso. Aí ele pegou e me vendeu. Chegando em Barra Mansa, eu vendi por 6 vezes o que eu tinha comprado. Porque aqui no interior não tinha o outro mais moderno. Digital, então aqui o analógico vendia.
E eu não conseguia enxergar que Deus estava abrindo uma porta para mim, mais uma vez, né? De tantas que eu já quebrei. Aí eu peguei trabalhando lá na Telemar, comprei o jornal, comecei a ver os anúncios de celulares e comecei a comprar celular usado no Rio e vender aqui. E comecei a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Falei, eu quero ter uma loja, na época era Telefônica. Aí liguei para a Telefônica, falei com o consultor, falei, olha, quero abrir uma loja em Barra Mansa. Não dá. Quero abrir uma loja de Volta Redonda. Não, já tem quem vai abrir. Resende. Eu falei, mas onde que dá? Ele falou, lugar nenhum. Eu falei, tá bom. Aí um outro dia eu comprei um jornal, consulte-nos sobre franquia. Aí uma rede... Era uma rede de lojas lá do Janeiro, Rio, chamada Cronos. falou Tinha assim, muitas lojas e estava querendo abrir franquia. Isso. Aí eu liguei para eles e falei, olha, eu não consegui entrar. Vocês vão me colocar dentro? Vamos, desde que você pague aqui a taxa de franquia, vamos conseguir. Me colocaram dentro da Telefônica, da Vivo. Na época era Telefônica. Na época era Telefônica. Eu abri a loja no dia 6 de junho de 2000. E assim, logo na primeira semana, a lojinha já começou a ficar aberta até 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, ali na rua São João. E assim, ainda virei para o meu irmão que me ajudou no começo, e uma prima da Carol, falei, poxa, está parecendo uma loja de shopping, né? Olha a loja, olha a hora que a gente está fechando. Aí sim, eu virava para Deus e falava assim, Senhor, muito obrigado, eu acho que agora chegou a minha vez. Porque eu acho que, eu creio que Deus tem a vez para cada um de vocês. Ele tem um projeto para cada um de vocês. Mas, volto a dizer, vocês têm que estar preparados. Senão a vez vai chegar, ó, vai embora. 6 de junho de 2000. 2 meses depois, véspera de Dia dos Pais, eu já com aquele estoquezinho ali, todo orgulhoso, sabe? Acreditando mesmo que Deus estava ali na frente do negócio. Uma sexta-feira, véspera de Dia dos Pais, por volta de 8h30 da noite, a prima da Carol falou, Giovanni, eu vou ali no Royal comprar um lanchinho para nós. E tinha 2 senhorinhas dentro da loja, fazendo um serviço para elas, habilitando 2 linhas para elas, ela guardando. Aí a prima da Carol levantou a porta de aço, baixou e foi. 2 minutinhos depois, eu lá no fundinho da loja, habilitando, no computador habilitando, um cidadão entra, pega a porta, dá uma cacetada lá em cima na porta, abaixa a porta, pá, dá uma cacetada lá embaixo. Aí eu lá nos fundos falei, que isso, cara? Quero comprar cartão. Hoje em dia ainda é cartão? Não. Não, ainda tem cartão ainda para vender físico, né? Hoje em dia é aplicativo só, né? Eu não sei porque nosso foco lá não é cartão. Quero comprar cartão de recarga. Eu falei, que isso, cara? Mas não é assim, não. Ele lá na frente da loja. A loja está fechada. Aí eu falei, então você espera aí, que eu fiquei... Pô, dá um susto na gente, não, um cara chegar e levantar assim. Pô, o que você vai pensar? E continuei ali no computador habilitando. Aí eu estou sentado na cadeira, de repente, eu estou ali no teclado, aí eu olho para o meu pé assim e vejo mais um pé aqui do meu lado. Aí na hora que eu olho assim para cima, está o cara com uma pistola assim na minha cabeça. E anunciou que era um assalto. E levou tudo, não deixou nada, nem para começar a abrir a loja. Aliás, até deixou, tinha um aparelhinho que vendia na época também, que ninguém queria, todo mundo já sabia que era ruim, horrível. Vendia num dia, voltava no outro de defeito. Ele já sabia que aquilo não servia, então ele levou Aqueles tudo. ele deixou. Aqueles ele deixou para a gente começar no dia seguinte. Então, ficamos aí sem estoque. Sem estoque, sem dinheiro. Sem nada. Sem nada. Aí a Carol, Giovanni, e agora? Aí eu falava assim, Deus, é isso mesmo? Poxa, eu acreditei tanto, eu orei, entreguei nas suas mãos. É isso mesmo? Como é que eu vou seguir agora? A Carol chegou até a sugerir, vamos fazer um concurso, estuda para concurso. Vamos estudar, vamos fazer um concurso, vamos eu falei, não, mudar o foco. Não é isso, eu quero que Deus fale comigo, vou continuar, se for Ele vai me honrar. E glória a Deus, tem honrado até hoje. Tem honrado até hoje. Então, assim, eu creio que o Senhor está na frente do meu negócio, sempre esteve. A gente tem muitas lutas, qualquer negócio tem, vocês que já começam aí, estão começando a ter suas experiências, sejam como empregado, sejam como empregador, vocês sabem que vocês vão ter lutas, mas a gente tem que acreditar e tem que estar preparado. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que eu acho que essa dica
ela é a base, é um dos pilares, vamos dizer assim, seja para um funcionário, seja para um empreendedor, seja para um autônomo, essa você não pode esquecer, credibilidade. Se você tem um negocinho que está começando agora, credibilidade. Prometeu para o seu cliente, além de você entregar aquilo que você prometeu, entrega um pouquinho a mais, surpreenda seu cliente. É um fornecedor, assumir um compromisso de pagar, abre mão de qualquer outra coisa pessoal. Paga seu fornecedor. Sabe por quê? É ele que vai te ajudar a crescer. Vai abrir portas, né? É ele que vai, é a sua conduta, é a sua credibilidade, a credibilidade que você coloca no mercado é que vai abrir portas. Se você é empregado, tenha credibilidade com o seu empregador. Porque no momento difícil, é em você que ele vai acreditar. Porque eu não vi ainda alguma empresa crescer sem credibilidade. Sem credibilidade, o fornecedor não fornece. Sem credibilidade, o seu patrão não confia em você um cargo melhor. Nessa época que nós abrimos essa primeira loja ali na Rua São João, passado algum tempo, um pouco mais de um ano, que a Cronos fechou, Um ano, que até então nós éramos uma franquia dessa rede de lojas do Rio chamada Cronos, né? A gente comprava da Cronos e a Cronos comprava da Telefônica. Nós não tínhamos um relacionamento direto com a Telefônica. E passado algum tempo, eu creio que um pouco mais de um ano, né? A Cronos, ela entrou numa briga com a Telefônica, um litígio, e eles se desentenderam lá por questões de contrato, e aquela rede todinha fechou. E aí nós ficamos, né? Eu não sei se a Cronos tinha outra franquia, eu acho que éramos só nós, né? Éramos só nós, nós fomos os cobaias, no caso, né? E aí a gente pensou, meu Eles quiseram Deus, continuar com a gente. como vai ser, né? Gostaram do nosso trabalho, trabalhamos segundo a política deles. Como a gente estava fazendo tudo direitinho, né, perante a Telefônica, seguindo todos os critérios de contrato e tudo, a gente passou a ser ligado diretamente à Telefônica, deixamos de ser uma das lojas da rede Cronos e passamos a ser a Cronológica, né, que até hoje. Depois de alguns anos, a Telefônica se tornou Vivo, né, a política da Vivo, hoje em dia, é diminuir cada vez mais o número de parceiros, né, porque eram... Quantas lojas espalhadas pelo Brasil da Vivo? Não, são 3 mil lojas com 1.200 parceiros. Parceiros é o empreendedor. O dono, né? Ela de quer cada chegar a 150. Negócio. Porque a política dela hoje é lidar com o menor número de pessoas possíveis, né? De empresários possíveis. Para eles é muito mais prático lidar com um número menor de empresários, né? E cada empresário desse tem um número maior de lojas, para eles é muito mais fácil administrar. Então, hoje, a política da Vivo é essa. Por isso que a gente está tendo a chance de abrir lojas em outras cidades, né, que a gente até pouco tempo não tinha, como em Paraty, como em Campos, como em Magé, Rio das Ostras, porque a intenção é tirar, a intenção da Vivo é tirar do mercado aqueles pequenos lojistas que às vezes não seguem toda a política, padronização. Né, a padronização, né, porque são uma série de exigências. Lá no nosso negócio, por exemplo, a gente segue um critério de avaliação que eles fazem conosco, chamado PEX, né? Programa de Excelência. Programa de Excelência. Então, cada detalhe da loja, do atendimento, da funcionária é avaliado. Uma lâmpada queimada, uma vitrine, uniforme, atendimento, cursos, né, treinamento, tudo isso é avaliado. Até a nossa comissão perante a Vivo, né, o nosso comissionamento é medido por esse programa de excelência. Aquele que atinge nota maior, ele tem uma melhor avaliação, então, melhor comissão. Então, são detalhes que fazem toda a diferença no nosso negócio, né? Por isso que, junto da nossa equipe, a gente preza tanto por treinamento, capacitação, bom atendimento. É claro que muita coisa pode acontecer que fuja do nosso controle, né? Pode ser que a gente esteja lá com um atendente lá na nossa empresa que não seguiu corretamente, que errou e tal. Mas o nosso foco, a nossa meta é por excelência. Sim. Eu posso até fazer uma analogia aqui agora, uma comparação.
de que nós somos os empregados da Vivo. E nós temos vários outros colegas que são os empresários, mas simbolizando empregados. A Vivo escolheu alguns funcionários, que somos nós. Quem ela vai escolher? Aquele que está ali, se atualizando, seguindo a política, fazendo um trabalho de parceria mesmo, ou ela vai escolher aquele que não aceitou os desafios, que não segue padronização, que não se capacita, que não acompanha. Então, assim, a capacitação, ela é para todos. Eu fico muito, assim, por isso que eu quis descer aqui, para estar pertinho de vocês, para poder tentar transmitir para vocês essa experiência que eu tenho tido, e que isso é possível para cada um de vocês que está aqui. Não sou melhor do que vocês, eu não tenho assim nenhum dom que vocês não tenham. A única diferença é o que eu falei para vocês no início: oportunidade de aproveitar, de capacitar, de conhecer, de agregar, de compartilhar, de ter uma visão coletiva. Se vocês trabalham num ambiente que tem colegas de trabalho, compartilhe com eles. Mesmo que eles não compartilhem com você, compartilhe com eles. Eles vão aprender com você também. E quem está acima de vocês vai enxergar essa atitude de vocês, que é essa visão coletiva. Que ninguém trabalha sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu dependo de você, você depende dela, ela depende dele, e assim. Se tiver alguma pergunta, nós vamos abrir para um momento de perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Às vezes alguma situação que você tem dúvida, tem vontade de começar um negócio. Às vezes a gente vê, e ele falou a questão de funcionário, e de às vezes mandar embora, e a gente vive num país de uma política onde quem está numa posição de autoridade sempre é colocado como errado, né? Como aquele que não presta, como aquele que quer explorar, né? Mas eu queria muito que ele contasse a experiência dele, porque ele não foi sempre o dono da empresa, não foi sempre o chefe, passou por muitas situações, né? Às vezes você tem alguma pergunta, pode fazer, mas eu queria, pensa aí, se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, mas eu queria, rapidinho, duas questões que me veio aqui. Houveram momentos, pelo que vocês falaram aí, onde a Carol tinha um pensamento, você estuda para concurso, esse negócio vai dar assim, não sei se veio essa questão, desse negócio não vai dar certo. Veio muitas vezes. O Giovanni, visionário, assim, com essa questão, e às vezes tem muito isso. A minha pergunta é a seguinte: como você administrar esses conflitos, às vezes, de posicionamento, de pensamento, e como que chegou num acordo, e como administrar também a questão do visionário com aquele do cara que viaja, né? Então, Chicão, eu vejo... A pergunta da questão, porque é diferente, o cara que é visionário e aquele cara que viaja, que acha que não sei se eu estou conseguindo me expressar, né? Que fala, não, vai dar certo, mas às vezes a gente não pode confundir o visionário com o irresponsável. O imprudente. Essa era a palavra. Obrigado. Entendeu? Então, o Giovanni, apesar dele, ele é visionário, ele sempre teve isso, sempre enxergou mais longe do que eu. A minha visão nessa questão sempre foi mais limitada do que ele, porque eu sempre fui mais pé no chão, eu tentava controlar mais, às vezes chegava em época de datas importantes, que a gente tinha que ter um estoque muito grande, ele já começava a fazer compras enormes, e aquilo já me deixava nervosa, porque o meu medo era não conseguir pagar, mas ele já estava pensando lá na frente. Então, assim, ele sempre teve essa visão de negócio, sempre pensou lá na frente, já conseguiu enxergar muito melhor do que eu. Ou seja, mas nunca, eu era o audacioso e ela prudente. Pé no chão. Mas isso nunca irresponsável. No equilíbrio. Mas a gente teve, sim, se você conflitos não tiver nesse aí sentido. Uma Carol do seu lado para te ajudar a não ser tão audacioso e ter um equilíbrio, lembra das dicas que eu dei para vocês aqui antes. Porque isso eu não aprendi de um dia para o outro, eu não aprendi de uma hora para outra. Eu vim aprendendo ao longo de muitos anos. E quando eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês, eu acho que eu tenho uma oportunidade de contribuir
para vocês abreviarem aí esses anos todos que eu caí mesmo, que eu estava no chão. Eu acho que se vocês guardarem algumas dessas experiências, algumas dessas dicas, vocês vão evitar alguns desses tombos que eu levei, que se alguém tivesse me ensinado antes, talvez eu não tivesse caído tanto, não tivesse tropeçado tantas vezes. Outra coisa, me lembro, acho que algo que você compartilhou comigo pessoalmente uma vez, ele falou comigo assim, eu tinha um sonho de ter um carro, eu falei no começo, de ter um carro, de ter uma casinha, boa casa, uma boa casa e um barquinho. E um barquinho. Ele falou comigo isso uma vez. Falei, Deus, e eu achei interessante, porque ele falou assim, Deus me surpreendeu, né? Deus fez além do que eu esperava. Exatamente. Né? Mas eu vejo essa questão, às vezes, desse posicionamento, desde cedo, de fazer além do que se espera também. Diz a Bíblia que o servo que faz só o que é mandado é servo inútil. Então eu penso que em tudo, desde os 8 anos de idade lá, fazer além do que se espera, além do que os pais esperavam, além do que o homem da olaria lá esperava, além do que o outro lá esperava, eu acho que isso é algo muito precioso, né? Ô, Chicão, e deixa eu falar uma coisa de público aqui, né? Talvez eu não tenha falado de público do Giovanni, mas com capricho. Tudo que o Giovanni faz é com muito capricho. Estou tendo a oportunidade de te honrar agora, diante do... Mas tudo que ele faz é com muito capricho, sim. Tudo que, desde a obra, da fundação, da reforma, mesmo em casa, ou quando ele vai preparar alguma coisa no dia a dia, ele faz com muito capricho. Eu acho que isso faz muita diferença também. Dentro disso que você falou, de fazer mais do que é esperado, né? Então, só para fechar, que deu o nosso horário. Só antes de fechar, então, tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levanta a mão aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum, tirando que o pastor e a pastora, tem algum líder em alguma empresa, ou algum dono do próprio negócio, ou que exerce algum cargo de chefia, que tem alguém que ele coordena? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Uhum. Então, eu queria deixar também mais uma dica para vocês. E para vocês também que hoje ainda não exercem esse cargo, não têm um negócio próprio, ou não trabalham em alguma empresa que tem esse papel de liderança. Primeiro, me perdoem. Primeiro, humildade. Mesmo que talvez eu não tenha passado pela maneira que a gente fala da nossa empresa, humildade para vocês, mas nunca deixem de se esforçar. Porque é muito comum todo mundo aqui conhece alguém que vai se encaixar nesse perfil, nessa situação que eu vou falar agora para vocês. Poxa, fulano era meu colega de trabalho, agora só porque ele subiu um cargo, agora fica pisando na gente. Nunca façam isso, porque você acha que é um líder, mas na verdade você só tem um título, você tem um cargo, porque o líder é aquele que tem a adesão da sua equipe, que anda ao lado da equipe, de braço dado, e não aquele que fala assim, eu tenho minha equipe na minha mão. Não, minha equipe eu que controlo. Você acha que controla. Quando você precisar dela, na hora que você menos espera, essa equipe vai te deixar na mão. Segundo, ainda na humildade. É muito comum também, talvez aqui vários de vocês conheçam pessoas que prosperaram na vida. E essas pessoas, você vê que, infelizmente, ela não soube lidar com aquilo. Ela cresceu, ficou próspero, ficou rico e passou a enxergar os seus semelhantes como não semelhantes. Tomem cuidado com isso. Porque de que adianta você ter, entre aspas, um cargo, uma posição superior, sendo que você está sozinho?
E uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas que sempre foi fundamental para nós: ter o Senhor como Senhor da nossa vida. Isso foi o que mudou a nossa trajetória. Eu fui criada na igreja, Giovanni também, né? Já teve momentos da vida dele que ele se afastou dos caminhos do Senhor, na juventude, mas ficou lá atrás. A mãe dele sempre foi uma mulher de oração, minha mãe também, sempre intercederam muito por nós. Mas uma coisa que eu falo com o Senhor até hoje: Senhor, seja o que for que acontecer na minha vida, o Senhor nunca vai deixar de ser o meu Senhor. Então, eu acho que isso foi o principal na nossa vida. Se não fosse o Senhor, que eu sou muito grata ao Senhor por tudo que eu tenho, por tudo que Ele já nos deu, mas eu sou muito mais grata ao Senhor por tudo que Ele é na minha vida. Então, eu creio que esse foi o nosso fundamento. Eu acho que foi aí que Deus entrou na nossa vida e abençoou os nossos negócios. Eu tenho aqui... Deixa o pastor Chicão falar. Primeiro, tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos. Aí você finaliza. Tá bom. Vamos rapidinho as perguntas. Boa noite. Boa noite. Diante dessa crise que a gente está vivendo hoje, né, no nosso país, são aproximadamente 15 milhões, né, de brasileiros, tem uma mais de eu e para mais para menos. Muitas pessoas se deram bem na crise. Eu costumo dizer, eu falo com alguns amigos que enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. O que vocês têm para poder passar para a gente? No caso, a pessoa foi mandada embora, a pessoa quer investir, quais os passos que a pessoa tem que tomar para poder investir o dinheiro em algum lugar, para não poder gastar o dinheiro, deixar o dinheiro parado ali, gastando o dinheiro com bobeira, coisas fúteis, para poder incentivar a pessoa a investir em alguma coisa e como investir, os passos. Tá. Vocês lembram que eu comentei aqui de vocês não perderem um minuto de estar se capacitando? Se você tem uma empresa, de estar agregando serviços na sua empresa, de estar surpreendendo o cliente. Digamos que você tem ali, trabalha um segmento que tem vários outros concorrentes. Aí aquela pergunta que eu fiz antes de quem vai ser mandado embora. Quem vai ser mandado embora do mercado? Aquela empresa que você deu o melhor de si, se capacitou, surpreendeu o seu cliente, fidelizou o cliente. É essa empresa? Ou aquela que não está nem aí, que levou do dia a dia, e que o cliente só precisava daquela empresa, e por isso aquela empresa sobrevivia, né? Então, mesmo na crise, o serviço nunca vai acabar. A necessidade do ser humano nunca vai acabar. Então, o diferencial é você se capacitar, oferecer o melhor serviço, oferecer com qualidade. Então, eu posso... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Falando do nosso negócio, a crise abala o nosso negócio? Abala diretamente, porque as pessoas não veem celular como necessidade primordial, né? Apesar de, para muita gente, deixa de fazer outras coisas para comprar o celular, né? A gente sabe disso. Mas farmácia, supermercado, tudo isso vem antes. Higiene, né? Saúde. Isso. Então, não é um item de necessidade básica. Mas o que a gente fez na nossa empresa? A gente teve que estruturar a nossa empresa. A gente passou a investir muito em formação dos atendimentos, a gente passou a investir em cursos, para que, quando o cliente chegasse na nossa loja, ele optasse pela nossa. No nosso caso, a crise foi para estruturar o nosso atendimento, prestar o melhor atendimento nas reformas das lojas, para o cliente entrar na nossa loja e de cara ver vivo, independente de ser loja própria ou não. Mas você falou da questão da pessoa desempregada, por exemplo. Eu penso que antes de você abrir um negócio, você tem que fazer um estudo de campo muito, muito bem feito, primeiro para ver se aquele é um bom negócio, se o local onde você vai abrir, se há procura, potencial, se há demanda para aquele negócio. Você tem que analisar o custo do negócio. É muito importante você fazer todo esse tipo de estudo, porque se você tem um dinheirinho guardado e aquilo é tudo que você tem, para você não colocar em algo um salto no escuro, tem que ser muito bem estudado. Eu penso que
Tem alguns cursos do Senac, do Sebrae, que preparam muito essa questão, né, de fluxo de caixa, de atendimento e de negócio mesmo, para você saber se aquele negócio naquela cidade, por exemplo, a quantidade de pessoas que consomem isso, é um tipo de negócio que a pessoa vai uma vez no mês, é um tipo de negócio que a pessoa precisa toda semana, tem público para isso? Eu penso nesse sentido. Eu achei interessante, dentro do que eles falaram também, essa questão da preparação. Agora também o querer resolver o problema da pessoa. A Bíblia diz que o pastor que cuida da ovelha só por causa da lã e da gordura é mercenário. Então, eu acho que em qualquer atividade que a pessoa trabalha só por causa do dinheiro, é um mercenário. Se a pessoa não tem a intenção, de fato, de trazer solução para alguém. Então, eu penso que, às vezes, essa postura de investir no atendimento, de investir no funcionário, para que as pessoas escolham, claro que isso vai trazer retorno financeiro, né? Vai continuar a fazer o dinheiro a girar, mas é a questão de resolver o problema da pessoa, né? De trazer não a solução, vender, né? Necessariamente um produto, mas vender uma solução, né? A questão de ser empregado ou ser empregador, eu não quero hoje aqui dizer para vocês, sejam empregadores, e nem quero dizer para vocês, sejam empregados. Sabe por quê? Porque muitos têm um dom. Muitos têm um dom de ter o seu próprio negócio, porque ele sabe, ele já está preparado, psicologicamente, no seu interior ele está preparado. Não é 100% das pessoas que vai liderar. Não é 100% das pessoas que vai empreender. Então, né? Ele já sabe que ele tem que estar preparado para o que ele vai enfrentar no dia a dia. Agora, o que ele enfrenta no dia a dia? A tensão. O empregador, o empreendedor, ele dorme e ele acorda no dia seguinte e assim sucessivamente com aquela tensão. Pensando no negócio. Né? Como será meu dia hoje? E, ao mesmo tempo, o empregado, ele já não tem essa tensão. Ele tem outro tipo de tensão. Se ele vai ser mandado embora, se ele vai ser promovido, bater meta. Se ele vai bater meta, mas cada um tem ali o seu termômetro, sabe o que ele pode aguentar. Agora, muitos serão um excelente empreendedor. Agora, muitos que se identificam mais com o empregado serão muito bem sucedidos, muito bem, né? Sucedidos como empregado. Agora, desde que tanto um quanto o outro façam o melhor de si. Não adianta. Sem capacitação, você não vai chegar em lugar nenhum. Amém. Tem alguma pergunta mais? Rápido, se for rápido, tá, gente? Que a hora já foi. Tá, tem que ser mais rápido para responder tá. Valeu, boa noite. Ô, Giovanni, você que já trabalhou bastante, desde criança, já tem experiência, o que você pode transmitir para nós que somos jovens e estamos estudando, conseguir um dinheirinho por aí para conseguir comprar uma roupa, algo do gênero? Bom, eu creio que fazendo o que, aproveitando a oportunidade que eu aproveitei, é uma das opções. Você estuda. Qual horário que você estuda? De manhã. Então, o turno do shopping é à tarde. Existem outras empresas que ficam abertas até mais tarde, drogarias. Eu trabalhei também... Dependendo da oportunidade que você tiver, talvez você tenha que passar a estudar à noite para... Dependendo da oportunidade, talvez estudar à noite. Mas você que estuda de manhã, você tem a oportunidade de ter um trabalho, um emprego, um estagiário, se inscrever no CIE, né? Para ser um estagiário, ou ter um próprio emprego mesmo. Eu comecei a estagiar pelo CIE. Eu acho que ainda tem, né, o CIE, ali perto do... Como é seu nome mesmo? Gabriel, olha, não tem coisa melhor do que ter o seu próprio dinheiro. Sabe, você enfiar a mão no bolso e quando você for comprar alguma coisa, falar, isso é fruto do meu trabalho, ninguém me deu. Não tem coisa melhor. Sem orgulho, tá? Às vezes que o meu pai me dava dinheiro, muito bem-vindo também, mas sem orgulho. Mas eu acho o estágio uma chance muito boa. Eu comecei fazendo estágio, né? Eu fiz estágio no SAI.
em Volta Redonda. E foi através do CIE, foi muito Gabriel, chave só pra mim. não cometa o erro que eu cometi de parar de estudar, de deixar de se capacitar, achando que já sabe das coisas. Você pode se capacitar e você pode agregar ainda mais a sua capacitação tendo experiências. Outra pergunta aqui, rápido. Eu me retirei um pouquinho, não sei se foi dito, mas eu queria saber como é que vocês reergueram a empresa de vocês quando vocês foram roubados lá na loja de celulares. Então, foi de pouquinho em pouquinho mesmo, né? Foi perseverança, fé, entregando nas mãos de Deus. Foi, Mas- na época nós fizemos empréstimo, né? Não foi o primeiro empréstimo que nós fizemos, nós já precisamos de capital de banco algumas vezes, né? E compramos novamente o nosso estoque e não tinha mais aquela vitrine recheada como estava na época, Teve uma mas situação foi ao especial. pouquinho. A empresa pela qual nós entramos na Vivo, que era a Telefônica na época, nesses 2 meses que a gente operou com eles, a gente foi tão certinho com A gente eles, foi correto no a pagamento, gente comprava os celulares dessa empresa, e não comprava da Vivo, diretamente da telefone. da Telefônica. Então, eles acreditaram na gente. Eu cheguei lá, falei, olha, nós somos roubados, mas vocês podem ver que todos os meus compromissos foram honrados, o negócio está dando certo, eu preciso que você continue me vendendo aí no cheque pré-datado, e eles continuaram vendendo. Eu não sei se você estava aqui no momento que eu falei da credibilidade. Você estava aqui? Não. Tá. Só para resumir, sem credibilidade você não abre o seu próprio negócio, você abre, mas você não continua. Seja no trabalho, seja como empregador ou seja empregado. Se você não tem credibilidade no seu ambiente de trabalho como empregado, o seu chefe, o seu patrão, nunca vai te dar algo maior que ele possa confiar. Credibilidade. Marcou horário, cumpre horário. Marcou um produto, de entregar um determinado produto, entrega ele surpreendendo o seu cliente. A entrega além do que você foi contratada. Nunca entregue menos, porque quando esse cliente chegar e pensar, eu preciso comprar isso, ele jamais vai se aventurar em outra loja qualquer para saber que tipo de atendimento ou de produto ele vai receber. Ele vai aonde ele sabe que ele vai ser bem atendido e onde ele sabe que ele vai ser surpreendido para mais e não surpreendido para menos. Amém. A última. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta assim, que não seja talvez parecida com o que já foi feito, o que já foi falado? Vamos aqui para do Ismael e depois para do rapaz ali. Encerrar esse momento. Bem, quem sabe a gente pode marcar um outro momento também, né? Por mim, a gente pode ir até 10 horas. Vamos lá, Ismael. Existe um momento, ou assim, para iniciar, existe um momento, idade, assim, ou é individual? Você acha que cada um tem seu tempo? Eu penso que a partir de 8 anos de idade você já pode iniciar. Não, mas eu acredito, sim, que a gente vê, né, pessoas que trabalharam, às vezes, durante anos numa determinada empresa e surgiu uma oportunidade, começou a ter uma visão sobre um determinado assunto, começou a se interessar por um outro negócio, às vezes porque quer mudar de vida, não tá feliz naquele trabalho, às vezes porque começou a ter prazer num outro negócio. Mas tem pessoas que começam a empreender, né, às vezes já com anos de experiência como empregado numa outra empresa. Olha só, Mas- vamos ser bem objetivo. É difícil, muito difícil, até mesmo respondendo a sua parte da sua pergunta, é muito difícil você, se você está desempregado, você pensar assim, eu quero montar um negócio. E você começa a pensar, vou montar isso, vou montar aquilo. É muito difícil. Normalmente, essa visão já surge na mente de alguém que já está No negócio. em algum negócio, em algum trabalho, né? A gente chama isso de nicho, é descobrir um nicho de negócio. Sabe como que a gente descobre? Muitas vezes trabalhando de empregado. Muitas vezes aprendendo e aproveitando o máximo de conhecimento naquele seu emprego para você chegar ao ponto, aí chega a hora que você perguntou. Porque Peraí, mas não você... tem ninguém fazendo isso. Será que não ia ser legal se eu pudesse atender? Né? Aí vem a ideia, normalmente. Pedro, queria só abrir um parênteses aí, dentro disso que foi perguntado e do que está sendo respondido, a questão de observar também os sinais que Deus dá. Sim.
Eu acho que o Giovanni, ele compartilhou aqui a questão do primeiro celular que ele comprou do amigo e vendeu mais caro. Então, ele falou, poxa, Deus tem algo para mim nisso aí. Né? Deus tem, então não é a questão também, então porque ele comprou o celular e vendeu, então vamos todo mundo aqui vender celular. Não é isso também. Mas eu acho que essa questão de entender o que Deus está fazendo. Né? A questão de fazer algo, tem que fazer algo. Deus já mandou fazer algo. Tem esse texto. O que faz, só o que é mandado é servo inútil. Então, fazer além do que se espera. Já foi colocado aqui em tudo que você fizer. Faça além do que se espera. Agora, entenda os sinais, os momentos. Né? Que às vezes a gente tem falado aqui sobre chamado, sobre vocação também, sobre pastoreio. Agora, houve um momento que eu entendi que Deus tinha uma questão para mim no pastoreio. E eu abri mão de tudo que eu sonhava, de tudo que eu planejava para isso. Mas Deus não deu um direcionamento específico. Agora, dentro de negócio, Deus pode também dar um sinal, um direcionamento específico. Agora, a questão de estar atento ao movimento que Deus faz, eu acho que é um negócio também, né? Exatamente. E muitas vezes Deus pode estar ou nos testando ou nos capacitando. Eu falei aqui no começo que eu já caí várias vezes, já quebrei várias vezes, mas sabe o que eu entendo de tudo isso? Que Deus estava me capacitando. Então, se Deus está atuando na sua vida e algo aconteceu, não murmura não, porque algo ele está, com certeza, se você entregou na mão dele, ele vai estar fazendo na sua vida. E desde sempre vocês foram controlados com dinheiro, como guardar dinheiro, não gastar com o que não é necessário. Hoje a juventude, né, a gente tem muita essa questão de consumismo, e às vezes a gente não consegue alcançar objetivos a longo prazo por querer sempre gastar na hora, comprar o que não deve. Como fazer isso? Então, de nós dois aqui, que a gente já falou, quem que vocês acham que gasta mais ou que é mais controlado? Dizem que mulher gasta mais, né? Lá em não casa, pode dar um né, cartão não. de crédito na mão da mulher. Mas a Carol está brincando. Olha só, eu citei aqui também no começo que nós levamos 6 anos para poder retirar dinheiro da empresa. Mas eu fiquei duro durante 6 anos sem crescer. O que aconteceu nesses 6 anos? Nesses 6 anos a gente foi abrindo lojas e criando estoque. Abriu uma loja, fazia o estoque dela. Abriu outra loja e assim por diante. Então, durante 6 anos, a gente conseguiu... A gente reinvestia na própria empresa. Na própria empresa. Né? A gente não tirava dinheiro para fazer investimento pessoal. Né? Isso, Exatamente. plantando. E o estoque é o patrimônio da empresa. Até que chega um certo ponto que você fala, às vezes algumas pessoas com uma loja, um negócio vai tocar a vida inteira e daquele negócio haverão sobras, assim como poderia ter sido com a gente. Uma loja apenas haveria aquela sobrinha. Mas a gente resolveu aproveitar a onda, aproveitar a oportunidade, aproveitar as portas que Deus abriu para poder ir abrindo lojas. Então, depende do que você planejou. Não adianta você fazer querer retirar o dinheiro antes do momento ou ficar colocando um dinheiro num estoque inativo, porque o estoque também tem custo, né? Ele vai se depreciando, ele vai desvalorizando. Então, tudo isso você tem que saber fazer com capacitação, com sabedoria, com estudo, com aprofundamento. Aí, volto a dizer, é o seu dia a dia que vai fazer com que você tenha essa maturidade. É a oportunidade que você tem. Você trabalha na frente de um computador diariamente, você abre lá durante vários momentos durante o dia uma tela de internet para ficar vendo vídeos, fotos, jogos, nada contra o futebol, pelo contrário. Mas o que você quer para você? Você quer ser um jogador de futebol ou você quer assistir vídeos motivacionais ou vídeos que te capacitam no seu ambiente de trabalho, que vai fazer com que você esteja mais preparado para, no momento de uma crise, vários serem demitidos e você ser o que cresceu? Ou no momento que as empresas estão quebrando e você vai ser aquela empresa que vai absorver o cliente daquelas que quebraram. Amém. Amém, gente? Eu penso que depois, no final, se tiver alguma questão também específica, quiser falar com eles, são membros da igreja ali. Eu acho que essa questão também
essa relação com o dinheiro em si, é esse entendimento de que também é algo para que a gente use, né? Não ser usado pelo dinheiro. Eu vejo muito isso na vida deles. Não deixam de estar nos cultos. É claro que às vezes tem um feriado, viaja, né? Mas estão sempre nos cultos ali, os filhos estão ali na igreja, incentivam, ensinam no caminho. E a nossa intenção ao trazer isso é trazer esse entendimento. A gente precisa se posicionar como filhos de Deus em todas as coisas, em todas as áreas. A pregação do Evangelho, eu acho que é, de fato, a primeira coisa e o fundamental, né, dentro do que a gente quer trazer aqui. Mas tem a ver, você ter foco, trabalhar, ser motivado, querer crescer, isso tem a ver com ser filho de Deus. Amém? Amém. E tudo isso com humildade, tá? É difícil em todo momento, é difícil, mas a gente precisa saber que nós somos todos iguais, que Jesus deixou esse exemplo para a gente, né? E de toda humildade. honra, né? Toda glória sempre Toda ao honra, Senhor. toda glória seja do Senhor. Amém. Amém? Temos aqui uma lembrancinha aqui. Camisa da Olha! acampamento para vocês. Queria Obrigada, agradecer. obrigada, Deus abençoe. Vamos orar por isso. Pastora Cláudia vai estar orando aqui. Aplauda ao Senhor. Obrigada, gente. Pastora Cláudia vai estar orando pelo Giovanni e pela Carol. E também pela juventude, né? Que Deus levante nessa juventude empreendedores. Que Deus levante também pessoas que vão crescer nas empresas que trabalham, que prestam serviço. Enfim, o desejo de Deus, e eu penso que o meu desejo também para você e para a sua vida é que você cresça, né, em nome de Jesus. A gente vai estar marcando, era o meu desejo que ele estivesse aqui também, mas em breve vai estar no culto com a gente. Um outro amigo meu, né, o Romani Feluani, que é um cara também que não é um empresário, mas cresceu numa empresa, né, como funcionário. Então eu quero trazer esses exemplos, e aprenda com os exemplos, né, pergunta como é que faz, queira saber, não seja bobo, como ele falou, de você achar que sabe, né? Então a capacitação, às vezes você não tem a condição, a oportunidade de fazer uma faculdade, mas hoje tem muito acesso à informação na internet, busca informação, tem muita gente que você pode perguntar e pedir ideia, né? Então faça isso em nome de Jesus. Ora, pastora. Amém. Deus, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de aprender, de, Senhor, aprender com a experiência dos teus filhos. Nós queremos abençoá-los nessa noite, nós queremos te agradecer pela vida deles, porque em tudo, Pai, que eles passaram, em tudo, o Senhor foi fiel, o Senhor os ensinou, o Senhor os fez vencer, Pai, a cada desafio, e nós queremos aprender com isso, Senhor. Abençoa a tua juventude, abençoa os jovens da tua igreja. A tua palavra diz que nós jovens somos fortes, nós temos vencido o maligno. Ajuda-nos a vencer as dificuldades, ajuda-nos, Senhor, a não desistir diante das situações difíceis. Senhor, ajuda-nos a permanecer, a persistir, em nome de Jesus, a focar os nossos olhos, Senhor, mas em tudo isso não deixar que o Senhor, Pai, saia do controle, não deixar que o Senhor seja prioridade, que o Senhor permaneça sendo prioridade para nós, Pai, que o Senhor permaneça sendo, ó Deus, o primeiro na nossa vida. Dai-nos, Senhor, essa humildade de reconhecer, Pai, que precisamos aprender, que precisamos crescer. Senhor, eu sei que o Senhor falou com cada um aqui, Pai, e nós temos esse desafio de crescer em todas as áreas. Deus, anima aqueles que estão desanimados, que estão desmotivados, aqueles que já tentaram algumas vezes e por esses motivos já desistiram. Que o Senhor, nessa tarde, Senhor, traga esse renovo, traga essa restauração, traga de novo, Senhor, o coração dos teus filhos, Pai, o desejo, a chama, Pai, o desejo de crescer, seja na área que for, seja empreendendo, seja trabalhando, Senhor, para alguma empresa, mas que o Senhor direcione e que possamos, Senhor, realmente receber essa força do Senhor, Pai, para avançar, para nos destacar, Senhor, no meio de uma sociedade onde tantos, Pai, já têm desistido
sentido, mas as pessoas olharem para nós e verem, Senhor, o Senhor agindo em nossas vidas, vendo realmente a Tua glória nas nossas vidas, vendo realmente o Senhor agindo através de nós e em nós, Pai, em nome de Jesus, mas que não possamos perder a essência, Pai, que é o Senhor em nós. Em tudo glorificamos e exaltamos o Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Olha, abençoe Giovanni e Carol. Obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Nós vamos dar 5 minutinhos para você ir no banheiro tomar uma água.